Olá a todas as pessoas. Hoje nós estamos iniciando os nossos diálogos rumo à 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa é uma iniciativa da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador, do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde. Eu sou Luiz Leão, eu sou um homem branco, estou usando um blazer azul marinho e uma camisa mostarda. E é um prazer estar nesse diálogo com todos e todas vocês. O propósito desses nossos diálogos é aprofundar o debate sobre o tema central da nossa 5ª conferência e gerar reflexões sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano. Nossa intenção é gerar subsídios cada vez maiores e mais aprofundados para você, que vai participar de alguma conferência livre, de uma conferência municipal de saúde do trabalhador e da trabalhadora e também da etapa estadual, visando chegarmos na etapa nacional com propostas e diretrizes concretas e muito relevantes para a saúde do trabalhador e da trabalhadora do nosso país. A etapa nacional vai acontecer de 18 a 21 de agosto e esses diálogos, portanto, são espaços virtuais de reflexão que vão contribuir para esse grandioso processo social que é a 5ª Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E para começarmos bem esses nossos episódios de diálogos em direção à 5ª Conferência, nós temos o prazer de receber conosco aqui, de estar conosco, a Fernanda Magano, que é a presidenta do Conselho Nacional de Saúde. Muito obrigado pela sua presença, Fernanda. Eu que agradeço, Luiz Leão, é muito bom estar aqui, super importante esse movimento para estimular a participação na 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. Para iniciar, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, acima do peso, mais de 50 anos de idade, cabelos aloirados artificialmente abaixo dos ombros, uso uma blusa preta de voal com rosas vermelhas e 2 Zé Gotinhas, um Zé Gotinha das comunidades e um Zé Gotinha com o escudo do Conselho Nacional de Saúde. A gente inovou fazendo esse Zé Gotinha para dizer que ele, junto com o Conselho Nacional, são defensores da saúde e da sociedade aqui. E, nesse momento, a oportunidade de estar com os companheiros e companheiras. Estou na presidência do Conselho Nacional de Saúde, sou psicóloga de formação, eleita em dezembro passado próximo pelo segmento dos trabalhadores e represento a FENAPSE, Federação Nacional dos Psicólogos. Um prazer estar aqui com vocês. Devolvo a palavra para a gente dar continuidade. Muito obrigado, muito marcante sua presença aqui, Fernanda, e ainda bem acompanhada, com o Zé Gotinha, e o Zé Gotinha com o escudo do Conselho Nacional de Saúde. Muito bom, somos todos e todas defensoras do SUS, da vacinação e da imunização da população brasileira. Temos também a alegria de iniciar esses nossos diálogos com a presença do Everson Farias, que é coordenador do CEREST, Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador, do Estado de Tocantins. Muito obrigado pela presença, Everson. Olá, Luiz. Olá, Fernanda. Olá, Pedro. É com imenso prazer que eu participo aqui desse diálogo com vocês, né? Num momento crucial que nós estamos tendo aqui em 2025 com os eventos que serão as conferências, né? Que serão realizadas em etapas, né? Etapa estadual e nacional. Eu sou um homem pardo, 1,83 m, 43 anos, estou usando óculos, uma camisa branca e uma calça jeans. E, como bem falou o Luiz, eu estou como coordenador do CEREST aqui em Tocantins, na Gerência de Saúde do Trabalhador. Muito obrigado pela presença, Everson, representando aqui as ações e serviços de saúde do trabalhador no estado de Tocantins, pela Secretaria Estadual de Saúde. Temos a alegria também de ter conosco aqui representante de Minas, no caso, o Pedro Cunha, trazendo aqui o olhar também do controle social, representando, portanto, a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, Pedro. Olá, Luiz, é um prazer.
Fernanda Magano, nossa presidenta, Everson, grande companheiro. Nós estamos em um período muito importante da nossa democracia. Falar em democracia participativa é um pleonasmo, porque não existe democracia se não for com participação. Eu sou conselheiro estadual de saúde de Minas Gerais, do segmento dos usuários. Eu represento no Conselho a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estou vice-presidente do Conselho Estadual de Minas e também coordenador da CIST, a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então é um prazer estar aqui para a gente refletir um pouco, para a gente trazer um pouquinho sobre a história, sobre o movimento do controle social, né, para a gente realizar com afinco a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Muito obrigado pela presença também, Pedro, e é com esse afinco que você fecha a sua fala inicial que a gente chama a atenção de todas as pessoas que estão participando para um desafio enorme, o desafio da gente ter ampla participação, o máximo possível, em torno de um tema que é desafiador. Saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano. Então, vamos direto ao ponto. Eu gostaria de iniciar ouvindo a perspectiva de vocês sobre este tema. Gostaria de conversar primeiro com a Fernanda Magano. Fernanda, por que na sua opinião, que a saúde do trabalhador e da trabalhadora deveria ser considerada um direito humano? Bom, muito desafiador, Leão, porque é um tema abrangente, né? Eu acho que primeiro tem que fazer referência à Assembleia Mundial da Saúde, da OMS, e que na 77ª, acontecida em maio passado próximo, a gente conseguiu uma resolução desse organismo da ONU que versa sobre garantia de direitos, da participação e do controle social do SUS como exemplo para o mundo. E nessa referência, a base que cria OMS, OIT, está relacionada à Declaração Universal de Direitos Humanos. E a Declaração Universal, que é na sua versão de 1946, a gente tem que lembrar que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, é de um Tratado de Versalhes de 1919. Então, até pensar que a perspectiva dos direitos e dos direitos na referência do mundo do trabalho são anteriores à construção da Declaração Universal, para apontar o peso e a importância de quanto o direito humano ao trabalho é um direito a ser pensado e referenciado. E nessa linha, até para passar na sequência a palavra aos meus colegas, resgatando da Declaração Universal alguns pontos importantes que vão dar, então, toda a construção em tela para a nossa conferência e também para o nosso debate aqui, né? No seu artigo 3º, a Declaração Universal fala a garantia da vida humana. No artigo 4, ela se manifesta contra o trabalho escravo e contra a questão da escravidão. No seu artigo 23, ela define o que é trabalho. E no 24, ela fala das necessidades objetivas do repouso após o trabalho. E no 25, ela qualifica como deve ser a qualidade desse trabalho, para garantia do sustento, mas também dessa questão identitária do trabalho, para fazer referência a um trabalho que tenha significação na vida da pessoa, para que ele não seja uma condição de aviltamento, mas sim de uma condição de constituir a vida e garantir também os espaços de identidade e, por que não, de prazer a partir dessa condição identitária. Então, acho que para começar, né, só para referenciar, sim, a questão do direito humano à saúde do trabalhador e trabalhadora é fundamental e está versada aí nesses instrumentos internacionais. Passo a palavra. Foi um excelente pontapé inicial. E já que estamos nessa metáfora do futebol, passo a bola para o Everson, na sua perspectiva de quem está dentro de um serviço de saúde do trabalhador no estado de Tocantins. Everson, por que é que a saúde do trabalhador deve ser considerada um direito humano?
tem que ser um direito humano, até para aumentar a visibilidade sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Muitas vezes é colocado de lado como de menor importância, e a gente sabe que sem o trabalho, a nossa rotina, tudo que acontece no nosso contexto não estaria sendo realizado. Então, o trabalho é uma parte intrínseca da rotina do ser humano. E dessa forma, a gente pode, claro, dizer que a saúde do trabalhador deve se tornar um direito humano, porque ele está diretamente ligado à dignidade das pessoas, da população em geral, à vida e, lógico, ao bem-estar. Quando você quando você traz esse direito como sendo fundamental para todos os seres humanos, você aumenta a qualidade de vida de toda a população, não somente do trabalhador em si. Então, o que a gente precisa atualmente, trazendo a saúde do trabalhador como sendo um direito humano? A gente garante condições seguras e saudáveis para que esse trabalho, que é essencial, possa ocorrer de forma que todos possam viver com plenitude, livre de adoecimentos, e o principal gargalo que nós temos hoje, que é evitar que ocorram acidentes e mortes relacionadas ao trabalho. Nós estamos falando de um problema que é evitável e que, para isso, a gente tem que fortalecer bastante, de forma a trazer o direito para que isso aconteça, seja efetivado de fato. Perfeito. Pedro, e para você, na perspectiva do controle social, da CIST, quem está reunindo tanta gente em torno dos debates candentes da classe trabalhadora, por que a saúde do trabalhador deve ser considerada um direito humano? Olha, tanto a Fernanda como o Everson falaram tudo, né? Eu só gostaria de acrescentar que, como está na Declaração dos Direitos Humanos, como está na nossa Constituição Cidadã de 88, o trabalho ele enobrece e dignifica o ser humano. Toda pessoa trabalhadora, né, precisa de ter esse direito. Sabe, a gente precisa de construir um mundo com menos agressões, um mundo onde o capitalismo não dê as cartas, e sim que a natureza que foi nos dada por Deus, que contemple a todas as pessoas sem distinção. Muito bem também lembrado, Pedro, da perspectiva das agressões, né, as violações que muitas vezes o mundo do trabalho representa para o direito à vida, portanto, para a saúde do trabalhador e da trabalhadora. A Fernanda Magano trouxe um elemento absolutamente fundamental também, lembrando quanto que o direito trabalhista, por exemplo, o direito previdenciário, as primeiras expressões desses direitos, do mesmo direito sanitário, o direito ambiental, eles têm elementos anteriores à própria Declaração dos Direitos Humanos, que foi no meados do século XX, né? Então, nós temos um momento anterior do capitalismo realmente bastante agressivo, violando direitos básicos à vida. E, por exemplo, poderia citar aqui a Rerum Novarum, que foi considerado um dos primeiros textos do direito do trabalho internacional, 1891. Se vocês vejam, são lutas de séculos com legislações que vão regular a jornada de trabalho, impedindo a jornada exaustiva, que vão regular ambientes de trabalho com mais salubridade, ou seja, várias iniciativas ao redor do mundo. E a gente tem hoje um acúmulo de legislações no mundo inteiro e no Brasil, dinâmicas também de flexibilização do direito outrora conquistado. A minha questão para vocês agora é a seguinte: o direito aplicado à saúde do trabalhador, seja o direito trabalhista, o direito ambiental, o direito sanitário, o direito previdenciário, é suficiente para evitar adoecimento e morte de trabalhadores e trabalhadoras hoje? Eu gostaria de conversar agora, iniciar com o Everson, e depois, em seguida, o Fernando, a gente vai alternando as mesmas. Pois bem, a pergunta é excelente. Mas eu posso afirmar assim, categoricamente, baseado no que nós experimentamos, que não, apesar de tudo isso que tem sido escrito, portarias, resoluções, leis, RDCs e por aí vai,
o que está sendo disposto atualmente ainda não são suficientes. A questão é que, assim, embora exista, né, todo esse arcabouço legal, toda essa redação, todos esses textos, há falha na execução, há uma falha na implementação, na fiscalização, na integração das políticas. A gente vê vários entes escrevendo aquilo que deveria ser, às vezes, da forma como a gente aprovaria, mas essas políticas elas não conversam entre si. Então, a gente precisa promover uma articulação entre os diferentes setores para ampliar a efetividade daquilo que se propõe e também aumentar a participação social. A gente precisa trazer a população para opinar nesse processo inteiro. Pedro, mais do que nunca, quando o Everson coloca a dimensão da participação nesse processo e da articulação das legislações, isso toca diretamente no seu trabalho, que é um papel de articular exatamente diversas formas de participação dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, na sua opinião, então, essa perspectiva do direito aplicado ao mundo do trabalho tem sido suficiente? Você tem observado isso no seu cotidiano de trabalho, junto com as entidades que fazem parte da CIST? Olha, deixa muito a desejar. Como bem disse o Everson, quando aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um marco aí na efetivação da política pública de saúde na Constituição, e ali começou-se tudo, mas 3 meses depois nós já iniciamos com a Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E aí nós achávamos que essa vigilância que fosse deslanchar, essa vigilância que vai ganhar rumo. E, no entanto, ela ficou esquecida e ficou para trás. Você vê hoje até muito bem encaminhada a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, que foi muito importante aí durante a pandemia, né? A própria vigilância ambiental tem caminhado. E, no entanto, a vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora não tem dado o devido respaldo. São muitos acidentes. São muitos enlouquecimentos, são muitos adoecimentos que acontecem no mundo do trabalho. E o ambiente do trabalho, ele não pode continuar enlouquecendo, mutilando e matando as pessoas trabalhadoras. Então nós temos muito a contribuir, nós temos muito que conversar, nós precisamos de sair dessa sinuca de bico que o capitalismo nos impôs. Nós precisamos de achar saída. E a melhor forma de achar essa saída, Luiz, é chamando as pessoas, desde as pessoas mais simples da nossa sociedade, ou as pessoas mais letradas, mais bem entendidas, para a gente poder construir um caminho que atinja a todas as pessoas trabalhadoras do Brasil, que afinal de contas somos todos nós. Fernanda, agora chegou a sua vez. É essa mesma perspectiva que você tem? Eles foram muito contundentes em dizer que o que está posto em termos de legislação nesse atual modo produtivo não está sendo suficiente. E na sua perspectiva, embora haja avanços, é isso mesmo? O que você acrescentaria nessa nossa reflexão? Então, penso eu, que os colegas foram muito certeiros em trazer essa questão de que o que a gente tem hoje de arcabouço legal não é suficiente. E acho que tem 2 elementos. Um apesar dos avanços, também muitos retrocessos, né? E dentre os retrocessos, a gente tem a nomenclatura que é usada na questão midiática de reformas, e sempre quando a gente ouve de reformas, a gente pensa pelo positivo, né? Então, vou reformar minha casa, vou deixá-la bonita, vou pôr uma nova cor na parede. Todavia, as últimas ações nessa perspectiva da relação do legislativo com o judiciário e com o próprio executivo produziram deformas, né? Então, que são ações que alteram a legislação, mas alteram negativamente, retirando direitos. E a gente pode apontar isso na sindical, na reforma sindical ou na deforma sindical, na trabalhista e na própria questão da reforma administrativa, a tentativa que foi de retirada de direitos, especificamente na perspectiva dos servidores públicos. E essa ação vai tirando também da função
do judiciário as funções precípuas de defesa do trabalhador e trabalhadora, vai fazendo aí uma banalização no julgamento das situações de risco potencial, das mortes, das situações de violações, de assédio. Então, é uma perspectiva muito ampla que a gente tem vivenciado aí, especialmente de 2016, do golpe para frente, pensando numa conjuntura e na geopolítica estabelecida, em que a gente só vê movimentos da necropolítica de retirada de direitos avançando, e agora, nesse governo democrático popular, a tentativa de retomada. E por isso a quinta conferência é tão importante, nessa construção e retomada de direitos, pensar os riscos no ambiente de trabalho e os riscos psicossociais, como o Pedro Cunha bem sinalizou, né? Quais as medidas que a gente tem, porque a própria OMS, no Dia Mundial da Saúde Mental, que aconteceu em outubro passado próximo, trouxe especificamente o debate do adoecimento em saúde mental nos ambientes de trabalho. Então, eram esses os elementos que eu queria contribuir aqui para o nosso debate. Esse quadro que vocês colocaram, todos e todas nós, diante dele, ou seja, essa caracterização da atual realidade, foi bastante pertinente e relevante e vai ajudar todo mundo a refletir para as conferências estaduais, as conferências municipais e livres. Me parece que há uma convergência na opinião de vocês sobre a necessidade de mudar o paradigma, não é, de reforçar aquilo que foi conquistado e não contribuir com as deformas, mas contribuir para aquilo que foi conquistado e avançar e mudar o patamar. Então, por isso, realmente, como a Fernanda aborda, o tema da quinta conferência é fundamental. E aí eu pergunto, dessa vez para o Pedro. Pedro, então você acha que colocar a saúde do trabalhador como direito humano elevaria o patamar do direito no mundo do trabalho? Creio. Eu entendo que a pessoa trabalhadora, ao sair da sua casa, e da luta, encontre um ambiente sadio, um ambiente acolhedor, um ambiente em que ele vá para produzir sem afetar a sua saúde. E que esse ganha-pão ele pode trazer para a sua casa, para o seu lar, para que esse seu ganha-pão, essa sua renda, seja suficiente para o sustento seu e da sua família. Questão de moradia, questão de alimentação, a questão de esporte, de lazer, de cultura. Nós precisamos de propiciar um ambiente saudável para todas as pessoas trabalhadoras e que, ao sair de casa, isso não seja um cargo, não seja um peso para essa pessoa, e sim que ela tenha satisfação e o prazer de dizer que está ganhando o seu ganha-pão ali, com o seu trabalho, né, com o seu próprio suor, sem prejudicar ninguém. E da luta. Excelente, Pedro. Quer dizer que elevar patamar é considerar a saúde na sua amplitude, a saúde que é relacionada a lazer, que é relacionada à alimentação saudável, a transporte, a salário digno, a renda, a oportunidade de estudo, a moradia. Isso também faz parte da totalidade das necessidades humanas a serem contempladas pelo conceito de saúde. E isso foi conquistado, inclusive, numa conferência. E eu queria ouvir um pouco a Fernanda a esse respeito. Né, como presidenta do Conselho Nacional de Saúde, colocar a saúde do trabalhador também nesse patamar, como fez bem o Pedro, articulando com as questões do mundo do trabalho, pode significar um grande avanço para o país. Qual a sua perspectiva, Fernanda, sobre isso? E da luta. Perfeito. Eu acho que Pedro traz bem isso e acho que amplia então o diálogo, né? Que estamos fazendo esse diálogo com o Ministério da Saúde, com a SBSA, com a CGSAT, mas que isso tem referência aí com os espaços também de outros ministérios, pensar Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência e também, por que não, com outros conselhos.
o Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então, é um pouco essa rede que a gente precisa, né? Como esse trabalho é constituinte da vida, né? Tem uma brincadeira aí, usando do meu jargão de psicóloga, né? Que na perspectiva de que supostamente, né? A gente não sabe se isso é realidade, foi feita aí uma pergunta para Freud da capacidade do ser humano estar íntegro no mundo, né? Com as suas potências e condições vitais preservadas, e que esse ser humano é aquele que tem a capacidade de amar e de trabalhar preservados, né? Então, essa perspectiva do trabalho como parte da vida, dessa lógica da sociedade capitalista, obviamente, mas que ele não tem que ser exploratório, e que por isso eu retomo, né? Até para complementando a roda do pensamento aqui, nos princípios da agenda do trabalho decente da OIT, né? Que a gente não está falando de qualquer trabalho, a gente está falando de um trabalho que deve ser bem remunerado, que deve ter uma jornada justa, que deve ter uma significação para a vida dessa pessoa, que deve ter as proteções necessárias para o exercício desse trabalho. Então, são elementos que vão se complementando, e são essas as questões que a gente vai buscar defender em cada um dos eixos da nossa 5ª Conferência Nacional de Saúde Trabalhador e Trabalhadora. Passo a palavra. Everson, agora é a sua vez. Quer dizer, se a gente eleva a saúde do trabalhador, então, como os dois bem pontuaram, né? Eleva a saúde do trabalhador a um patamar de direito humano, isso significaria uma mudança radical no direito do mundo do trabalho hoje? Como é que você enxerga isso? Sem dúvida nenhuma que mudaria de patamar, porque você trazer o direito para uma condição de prioridade absoluta, a gente obrigaria tanto o público como o privado, na verdade nem obrigaria, a gente fortaleceria a responsabilidade do Estado e de empregadores para garantir ambientes seguros, para tomar um exemplo. E, lógico, essa pergunta ela começa bem com o que a gente discutiu anteriormente, por quê? Porque ao tornar isso um direito, eu conseguiria também aumentar um maior rigor na fiscalização, na execução de políticas preventivas de forma mais eficaz e também na garantia de reparação integral para esses trabalhadores em caso de violações, né, claro. Hoje o que se tem muito é um descarte dessa mão de obra, eu preciso de tantos funcionários, um deles se machucou, aí ele é escanteado, ele é jogado para o SUS tomar de conta, ele é jogado para a Previdência tomar de conta, e muitos desses empregadores não tomam qualquer partido acerca disso e tão somente substituem a pessoa. Então, trazer isso como direito humano fortaleceria toda a situação dos trabalhadores e, por sua vez, da saúde do trabalhador e da trabalhadora em todo o território. E da luta. Everson, podemos continuar com você? Claro. E eu avançaria numa pergunta que eu acho que ela é bastante importante. Quer dizer, quais são os caminhos, quais são as estratégias para a gente chegar a mudar esse patamar? Ou seja, o que é preciso ser feito? Que mudanças são necessárias? É claro que o Pedro já apontou numa das respostas dele, dizendo a gente tem que ouvir a todo mundo. A Fernanda também já apresentou alguns elementos, dentre vários, eu vou citar aqui o fato delas se colocar na perspectiva intersetorial, chamar o Ministério da Previdência, chamar o Ministério do Trabalho e Emprego. Agora, quais outros caminhos a gente tem para fazer esse debate avançar, mas não apenas o debate, a prática da saúde do trabalhador como um direito humano? O que é necessário mudar, Everson, para a gente seguir avante nesse sentido? Essa deve ser a pergunta mais cara que nós temos para responder, porque além de promover essa integração, né, entre as políticas que existem, né, de trabalho, previdência e da própria saúde, ampliar a participação dos trabalhadores, né, a participação popular, nós precisamos ainda melhorar a formação e a atuação desses profissionais que estão envolvidos, né, em tudo relacionado à saúde do trabalhador. Precisamos também garantir recursos adequados, né, para a implementação de ações relacionadas também a tudo que envolve a saúde do trabalhador e da trabalhadora. E nós não podemos esquecer também que é importante
fortalecer as campanhas de conscientização sobre direitos e prevenção. Então, seriam esses os pilares básicos que eu consigo pensar agora para que a gente avance nesse sentido. E da luta. Perfeito, muito obrigado. Lembrando que direito humano não é uma regra posta necessariamente em alguma declaração, embora ela tenha existido em 1948, ou algum texto constitucional, como o nosso, por exemplo, mas ele é vivo. Direito humano é algo vivo e a sociedade se organiza em torno de reivindicações importantes, e é isso que a gente está falando aqui, de criar possibilidades novas. E aí eu quero ouvir a nossa presidenta do Conselho Nacional de Saúde, sobre esses caminhos, como é que ela enxerga esses caminhos, além do que já foi apresentado aqui, para a gente avançar na saúde do trabalhador como direito humano. Perfeito. Eu acho que a gente vai complementando os pensamentos aqui, né? E um exercício muito bacana de troca. Um elemento que eu penso são as redes, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Rede Margaridas, que parte aí de uma homenagem à Margarida, que era uma psiquiatra que enfrentava a questão do assédio e assédio moral e sexual muito fortemente. A gente tem toda a organização do movimento social e movimento sindical para o enfrentamento. Então, a gente tem o Fórum das Centrais Sindicais e uma coletiva a partir do Fórum das Centrais Sindicais, de uma rede específica para pensar a saúde do trabalhador e trabalhadora, o quanto as conferências vão se complementando, então pontos e elementos importantes que apareceram na 17ª, que inclusive estimularam a gente a avançar ainda mais para a convocatória e a realização agora da 5ª de Saúde Trabalhador e Trabalhadora, mas todo o debate, inclusive como etapa preparatória da 4ª Conferência Nacional Gestão, Trabalho, Educação e Saúde, que apontava vários elementos da perspectiva da saúde do trabalhador e trabalhadora da saúde, e agora avançando, então, na construção desse debate para todo trabalhador e trabalhadora. E quantos elementos vão se compondo, né? Então, estamos falando de questões específicas, mas as brigas no parlamento, a jornada 6x1, precisamos trazer como um elemento que é do nosso debate. Uma jornada de trabalho decente é que vai dar condição para o lazer. Como é que a gente faz elementos para também trazer para esse debate, além dos mecanismos de proteção, as questões remuneratórias. E um elemento que eu considero também que é fundamental aqui nessa nossa construção, nesse diálogo, que é as trocas na perspectiva de pensar também as diferenças das relações de gênero e racializar o nosso debate. Porque há diferenças no mundo do trabalho para as mulheres, há diferença no mundo do trabalho para negras e negros, e quando a gente vai pensar na amplitude dessa gama de direitos no mundo do trabalho, a gente não pode esquecer que temos que incidir com maior força e maior defesa nessas segmentações que ficam ainda mais fragilizadas no cotidiano do mundo do trabalho, né? Então, um pouco para ampliar aqui a nossa conversa, trazer esses elementos também. Passo a palavra. Muito obrigado, Fernanda, por essa ampliação de olhar que você traz e chama a atenção para a necessidade da gente arrancar as raízes dessas opressões que atuam nos ambientes e processos de trabalho, mas na sociedade brasileira como um todo. A opressão racial, a opressão de gênero, a opressão de orientação sexual, as formas de opressão de todas as ordens, que exclui pessoas com deficiência e demais. Veja que o nosso desafio é imenso. Então, Everson, eu gostaria de te ouvir a esse respeito. Como melhor? Então, eu gostaria de ouvir, a Everson já falou essa, né? Então, Pedro, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essa perspectiva. O que a gente precisa enfrentar, mudar, transformar para a gente elevar a saúde do trabalhador ao patamar de direito humano? E da luta, e da luta, e da luta. Olha, eu entendo que o importante nesse momento é o diálogo. É a gente voltar
no tempo de organização, lá em 1980, onde os trabalhadores e as trabalhadoras acreditavam entre eles. A gente precisa, de novo, trazer esse movimento para as ruas. Como diz o padre Zezinho, em uma música, que fala: falta gente para ir ao povo descobrir por que o povo se cala, por que o povo está acuado, por que o povo se trancam dentro das suas casas, no seu mundo, e se cala, e vai aceitando tudo. Por que é que a gente, né, não leva esperança para esse povo? Por que a gente não vai lá animá-los a voltar a se organizar, a lutar pelos seus direitos? E da Nós luta. precisamos de encontrar meio de ir até essa população trabalhadora e dizer para eles: isso é um direito humano, isso não é um ganha-pão, isso não é um ganho que o capitalismo está te dando, isso é um direito seu. Por isso mesmo, vamos lutar para juntos a gente construir uma sociedade onde podemos usufruir dos bens da natureza sem degradar e sem, de certa forma, prejudicar o ser humano. Nós precisamos de dar dignidade. E acredito que o mais difícil, mas o mais imediato que precisamos fazer é levar esperança para a pessoa trabalhadora e trazer ela de novo para se organizar, seja em sindicatos, seja em associações, seja em cooperativas, mas também aquele que não se organiza, que ele venha para a luta junto conosco. Nós estamos aqui, e a saúde, Luiz, que ajuda muito, que orienta muito nessa organização, nesse planejamento, a saúde que ensina até mesmo a educação, como que se planeja, a saúde vai novamente resgatar a força e a vontade desse povo trabalhador brasileiro e a gente fazer com que ele volte a se organizar e a lutar pelos seus direitos. Pedro, foi muito bonita a imagem que você criou de um povo que está preso em casa e a gente precisa conversar, abrir a porta, abrir a janela, ir para a praça pública para falar, para conversar, para trazer à tona as questões que estão ameaçando a existência das populações. Hoje me lembrou uma história de um camponês na cidade de Florença. A cidade tinha uma igreja e quando se tocava o sino era para anunciar que alguém tinha morrido. E todas as pessoas saíam de suas casas e iam para saber quem teria sido, a quem teria tocado o sino, né? E ele fez isso porque ele detectou que a justiça tinha morrido. E ele tocou o sino para convocar todas as pessoas a saírem da sua casa, na esperança de tocá-las no sentido de fazer a luta pela justiça. E lutar pela saúde do trabalhador como direito humano é lutar pela justiça. Então eu entendo, Pedro, que você está aqui junto com o Everson, junto com o Fernando, tocando esse sino para anunciar que a gente precisa dialogar e elevar o patamar da saúde do trabalhador como direito humano. E eu aproveito para fazer um apelo a quem está participando deste momento aqui, que está acessando esse vídeo, seria de convocar você a participar das etapas municipais. Procure o Conselho Municipal da sua cidade, Conselho Municipal de Saúde, esteja junto, queira participar, procure saber os caminhos, entre no site do Conselho Nacional de Saúde, busque as informações, nos procure, participe das etapas estaduais, participe de conferências livres, mobilize, venha participar e contar essa história, fazer essa história junto conosco na 5ª conferência. Estamos chegando aqui, então, à pergunta derradeira desse nosso primeiro diálogo rumo à 5ª. E eu gostaria de fechar esse nosso diálogo com a nossa presidente, portanto, ela falar por último nessa rodada, e vou retomar para o Pedro a pergunta agora, Pedro, o que você espera da 5ª conferência e o que a gente tem que levar para ela, Pedro? E da luta. Olha, primeiro eu espero uma participação
boa das pessoas trabalhadoras deste Brasil E da luta. que leve propostas, que a gente leve otimismo, né, para a gente poder lutar. E da luta. Porque falta pão, porque falta trigo porque não semeiam, e faltam semeadores. E falta semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Então precisamos de chamar as pessoas e precisamos de construir nessa conferência, começando lá, no seu território, no seu município, seja no conselho, seja nas associações, no sindicato, nas federações de pessoas trabalhadoras, para a gente levar para as conferências macro-regionais E da luta. e ali no território a gente discutir as nossas particularidades. Eu gosto muito de dizer que aqui em Minas Gerais, eu conheço bem, nós temos diferentes territórios. Uns com algumas necessidades e outros com outras necessidades totalmente diferentes. E da luta. Mas que nós nos unamos, que nós vamos para conversar e, através do diálogo, através das propostas, a gente fazer e elaborar boas diretrizes para a gente subsidiar o Ministério da Saúde, subsidiar o governo federal e, com isso, a gente melhorar as condições e o ambiente de trabalho. Que o ambiente de trabalho volta a ter a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e que essa CIPA não seja CIDA, Comissão de Depois do Acidente. Nós não queremos isso. E as empresas voltem a ter aquela plaquinha lá, estou com 900, com 1000 dias sem um acidente de trabalho. E nem isso mais está tendo, até mesmo nas grandes empresas. E o Ministério regule, que melhore as normativas e que nós possamos ajudar, através do Sereste, muito bem representado aqui pelo Everson, mas que o Sereste seja um equipamento do trabalhador e da trabalhadora, que dialogue com a CIS, que dialogue com os conselhos, que dialogue com os trabalhadores e que juntos a gente possa construir essa política do trabalhador e da trabalhadora. E da luta. Muito bem, Pedro, muito obrigado. Everson, o que a gente não pode deixar de fora da 5ª conferência? O que você espera dela e o que a gente leva para lá? E da luta. A gente precisa replicar esse momento que nós acabamos de ter aqui nesses últimos minutos, esse diálogo, essa conversa, esse momento de respeito aqui, e levar para dentro das etapas municipais, macro-regionais, estaduais e a nacional, muita proposição. A gente precisa ser propositivo para que a gente consiga fortalecer o SUS de fato. A gente precisa aproveitar esses espaços únicos para que a gente mude o cenário dos próximos anos da saúde do trabalhador. A gente precisa também, nesses momentos, ampliar a participação popular, a fortalecer o controle social. A gente precisa garantir a intersetorialidade, a gente precisa garantir a integralidade das ações. E para fazer tudo isso, incluindo promover a equidade, como foi falado, a gente precisa sair da zona de conforto e precisamos ocupar esses espaços e discutir da melhor forma possível para que a gente promova a mudança nessa nossa realidade, em tudo isso que a gente apontou, e melhorar. Esse é o nosso grande desejo, a transformação, a mudança, porque é nela que a gente constrói outras alternativas e maior defesa da vida, maior proteção. E a gente quer encerrar esse nosso primeiro debate, esse nosso primeiro diálogo com a palavra da nossa presidenta do Conselho Nacional de Saúde, já desejando a ela, nessa gestão, toda a força, todo o engajamento possível e nosso grande apoio para que esse trabalho, junto a essa e outras pautas, seja sempre de excelência, como tem marca do Conselho Nacional de Saúde. Então, nossa presidenta, te pergunto, qual a sua expectativa, o que você espera da 5ª conferência e o que a gente precisa levar para lá? Bom, os que me antecederam fizeram falas muito efusivas e importantes, então penso que é complementar as falas que já vieram, né?
Então, a perspectiva do diálogo intersetorial, então, como citamos, afinar ainda mais o diálogo com os demais ministérios, fazer ações bastante importantes aí no debate para que aqueles que estão no serviço público, mas que estão no serviço privado, tenham condições de proteção. Então, para além das CIPAs também nos espaços públicos, nessa relação de fazer valer as normas regulamentadoras para os vários ambientes, avançar no fortalecimento e na constituição ainda mais estabelecida da nossa RENAST, da Rede Nacional de Saúde Trabalhador e Trabalhadora, ampliando o número de serestes pelas regiões, os equipamentos específicos. Então, precisamos de mais, com uma equipe mais qualificada, com um número de profissionais, com psicólogos presentes. A gente sabe que não é todo sereste que tem o profissional de saúde mental. A relação de avançar na perspectiva da formação do trabalhador e trabalhadora que atua, e essa formação vinculada com o ambiente de trabalho, mas vinculada com o controle social, e aí temos o nosso parceiro de ESAT presente e forte nessa perspectiva da formação, e no momento da conferência, fazer aí a divulgação para que municípios que ainda não têm suas comissões intersetoriais de saúde trabalhador e trabalhadora estabeleçam essas CISTs. Alguns estados a gente sabe que ela existe, mas está um pouco enfraquecida. Então, a presença dessa comissão temática específica dentro do controle social do SUS é fundamental. A gente aqui na esfera nacional tem os nossos companheiros Jacildo e Ruth Guilherme na coordenação, essa parceria do usuário com a trabalhadora, pensando amplamente aí que todos e todas devem estar envolvidos nessa construção. E espero, né, uma ótima conferência com conferências livres que antecedem, que possam eleger delegados de maneira horizontal, para que a gente amplie ainda a perspectiva da participação democrática e a realização também de atividades autogestionadas para estimular que esse debate venha pela organização do controle social e do Ministério, mas também dos movimentos sociais que há tanto tempo debatem e constituem essa rede tão forte, tão bem estabelecida da defesa da saúde do trabalhador e trabalhadora. São muitos os desafios, mas temos a potência para concretizá-los, e o Conselho Nacional de Saúde, na comissão organizadora, disponível para buscar realizar, junto com a CGSAT, com a SBSA, essa conferência tão importante. Obrigada pela oportunidade, muito bom poder dividir esse espaço com o Everson, com o Pedro, com o Luiz Leão, nessa construção em que a gente avança para e passo no caminho da garantia de direitos. E é nessa direção da garantia de direitos que a gente vai encerrando esse nosso primeiro diálogo rumo à 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Lembrando da potência, palavra que a Fernanda Magano acabou de mencionar, uma potência, nós precisamos lembrar que a participação, a vontade do povo é uma potência, é um poder capaz de transformar muito as relações sociais, o Estado brasileiro, em prol da defesa da vida e, como ela mesma mencionou, em prol do avanço e da luta pela garantia de direitos. Então, quero fazer mais uma vez uma chamada ao povo brasileiro para que participe, a você no seu município, que acompanhe, participe, mobilize para fazer as conferências e levar a sua proposta, construir a sua diretriz, para que tenhamos esse processo social contundente e que ele expresse a vontade e a potência do povo. O povo brasileiro quer viver, o trabalhador e a trabalhadora brasileira querem viver. E é em torno disso que a gente precisa fazer o debate e fazer avançar as práticas. A defesa intransigente da vida, acima de qualquer coisa. Eu agradeço imensamente a presença do Everson Farias, nosso coordenador do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de Tocantins, ao Pedro Cunha, coordenador da CIST
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado de Minas Gerais, e da Fernanda Magano, nossa presidenta do Conselho Nacional de Saúde. Mais uma vez, agradecer imensamente a vocês três o tempo, contribuíram muito profundamente para o nosso debate em torno da quinta. Acompanhem os canais do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde, porque toda semana tem uma nova edição dos nossos diálogos rumo à quinta Conferência Nacional do Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Um abraço a todo mundo.